Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui conversando com vocês. E hoje o tema da matéria ao espírito. Então nós queremos deixar bem claro que nós não estamos defendendo tese, não estamos dando aula para ninguém, né? Só estamos mostrando uma experiência, um conhecimento que adquirimos há muito tempo, né? De acordo com os estudos, com as pesquisas e tudo mais. O outro detalhe também é, como nós estamos falando, não é defender tese. Portanto, nós não vamos entrar em detalhes de matéria, muito menos sobre espíritos. Mas no aspecto geral, né? Porque o nosso bate-papo aqui são para pessoas que ainda são leigas, são pessoas que estão ainda começando nessa linha, né? Nessa marcha, nesse conhecimento. Então, nós temos mais a parte da metafórica, né? Mas conversando com o pessoal, para que aos pouquinhos eles possam ir galgando essa escada de Jacó, né? Então, de antemão, lá podem acessar o portal jaquario.com.br, lá na página da eubiose, na página da textos e conhecimentos gerais, né? De um modo geral, literatura, vocês vão encontrar uma infinidade de conhecimento lá, matérias dadas até pelo professor Henrique José de Souza também, né? Principalmente por ele, né? Dado por ele, de livros que já não são mais publicados, e é um cabedal vasto de conhecimento. Então está aí, vamos começar o nosso bate-papo, dando boa noite a todos, né? E querendo escrever para a gente, dar uma boa sugestão, falar alguma coisa, falar dos contatos, falar onde que está, né? Aonde que a pessoa esteja, coisa e tal. Moisés já falou com a gente, já deu sua presença, e estamos contando que os senhores também façam a mesma coisa, para que nós possamos ter uma ideia, né, de amplitude, até onde nós estamos chegando. Nós sabemos que nossos amigos também na França, na Inglaterra, na Itália, na Noruega, também estão em contato conosco, e assim nós estamos, sem contar com aqui, né, as cidades aqui do Brasil. Então hoje, da matéria ao espírito, então vamos começar nosso caminho, embora aqui o início de tudo, que nós vamos ver durante a palestra, que vem de cima para baixo e não de baixo para cima, né? Embora estejamos numa fase, né, muito, muito importante, uma passagem muito importante do nosso planeta, do nosso sistema planetário, no cosmos do modo geral, aonde que o espírito já desceu, vamos dizer assim, né? Veio buscar experiências e agora está retornando. Então poderia se dizer, né, justificar como da matéria ao espírito, né? Quer dizer, veio o espírito à matéria e agora está retornando à casa paterna conscientemente, vamos dizer assim. Então já Santo Agostinho, em sua época, já dizia: vós sois deuses, porém vos tendes esquecido. Olha só. Conheces-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Também falou assim, esse grande iniciado cristão que é Santo Agostinho. Isso para mostrar que o conhecimento, da mesma forma que nós falamos aqui, através de metáforas, coisas e tal, também, né, o mundo, ele conhece, passa a conhecer, né, ter conhecimento da própria verdade, de acordo com sua etapa, com a sua época e tudo mais, né? O conhecimento não é dado de vez, porque senão vai criar choques para as pessoas. Então, aos pouquinhos, se vai dando conhecimento, vai crescendo, vai aprendendo, e assim as etapas, as gerações, vai por aí afora, os ciclos vão acontecendo. Então, vamos lá, vamos dar o primeiro passinho aqui para a gente, né? Então, o 2. Então, já estamos no 3? Olha, pulou, está pulando aí. 1, 2, vamos para o 3. Então lá. Qual a diferença entre matéria, alma e espírito? Por que se fala em salvar a alma das pessoas? Então, no consenso comum, alma e espírito constituem um só elemento da vida humana. Entre alguns vernaculistas, são sinônimos, talvez por pertencerem à área das formas abstratas, subjetivas, consoante a ciência das idades, ou seja, a eubiose, a ciência da vida, são elementos distintivos, com funções e estruturas e funcionando em planos diferentes. Já lá no início das nossas palestras, se eu não me engano, na segunda e na terceira palestra, vocês vão ver, né, vão encontrar
Agora a Valquíria entrou aqui com a gente, parece? É que eu estou um pouco distante também da tela, né? Mas a gente vamos devagarinho, a gente vai vendo. Né? Então, lá no início, né, dos nossos bate-papos, Valquíria, boa noite a todos. Boa noite, Valquíria. Seja bem-vinda. Então, lá nas primeiras palestras que nós fizemos, temos até uma dicasinha aqui na frente, né, falando sobre o homem e seus corpos e tal. Né? Então, aí vai mostrar, nós vamos poder passar um pouco mais de detalhes sobre o que seja os corpos do ser humano, as consciências, etc. Então, está aí, no caso, né, no consenso do comum, alma e espírito, que também está, vamos dizer assim, entremeada pela alma. Então, vamos lá devagarinho. 3. As leis universais foram criadas quando o Supremo Arquiteto do Universo, Deus Brahma, planejou a criação. Ou seja, foram dados, segundo a Bíblia, né, foi criado em 7 dias, sendo que 6 dias foi a criação e o 7º dia Deus descansou. Então nós vamos ver mais na frente sobre esse detalhe. São leis imutáveis, as quais todos os seres, sem exceção alguma, desde a pedra bruta até o homem, estão sujeitos e têm que cumpri-las. Então, as naturezas já são realizadas, no sentido de que são 7 naturezas, são 7 planos, são 7 dias da criação, né? São 7 dias da criação, que aí nós até vimos na própria Bíblia, né, que foi criado em 7 dias. Esses 7 dias, na realidade, são dias de Brahma, são dias de Deus, não é dias de nós, seres humanos. Então, um dia desse comporta alguns milhares de anos ou milhões de anos, vamos dizer assim. Então, cada dia desse é justamente quase um período cósmico que acontece aí da própria evolução do cosmos dos planetas. Vamos lá mais um pouquinho. Tudo que existe tem em sua natureza a energia, o substrato atômico. É fundamentado na consciência atômica. Energia é o mesmo que informação. Sem ela não poderíamos existir. Já dizem atualmente os cientistas, os estudiosos de mecânica quântica. Então, voltando lá, quando se fala dos 7 dias de Brahma, os 7 dias da criação, né? Então nós estamos agora saindo do 4º dia da criação e entrando no 7º dia da criação. Cada dia desse compõe uma etapa da natureza. Né? Então nós chegamos até o mental, né? vemos lá desde o mineral e tal, vem crescendo, e o homem ainda tem muito que caminhar, portanto o mundo não vai acabar como é que querem tantos que acabe, né? Vamos dizer assim. Então não vai acabar agora, ainda temos 30 mil anos para concluir certas etapas de evolução. Então nós estamos aqui já saindo do 4º dia da criação, entrando no 5º dia da criação, e a tônica é justamente o mental abstrato. Então as naturezas realizadas, porque o pessoal fala assim, então o que é Deus? Deus é natureza. Né? Deus é natureza, mas a natureza é fraca, vamos dizer assim, né? É pequena para dizer que Deus é natureza. A natureza que faz parte do corpo de Deus. E das 7 etapas desse processo evolutivo, estamos nessa 4ª etapa. Ou seja, findando essa 4ª etapa. Então vamos lá, mais um pouquinho. 5. A substância universal mais densa, o reino mineral, mantém aí também uma consciência, nós estamos falando. Então, cada etapa do dia da criação comporta um estado de consciência, que veio desde o mineral, que nós já comentamos, e agora já estamos no processo mental abstrato. Portanto, não existe a matéria morta ou cega. Da mesma forma que não existe a casualidade. Não existe nada casual no universo. Existe uma causa e um efeito. A lei do karma é que rege tudo isso aí. Vamos mais um pedacinho. 5, 6. O som, olha só que coisa interessante. O som é a matéria-prima do universo. Já dizia o Evangelho de São João. Então, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, quer dizer, o som é que deu início a tudo. Tudo foi feito por ele e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Ou seja, nesse caso aí, específico, né, vamos dizer assim,
Não quer dizer que seja um homem que esteja no espaço e que veio criando coisas por aí afora. A coisa não é bem assim. No caso aí, Deus é uma energia, é um princípio, né? Vamos dizer assim, e que a fragmentação, entre aspas, né? Vamos dizer assim, do seu corpo em várias etapas, vamos dizer, né? Em vários planos, que constituíam os universos, o cosmos, o sistema planetário, e assim, como o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus, então o homem também foi feito com esses planos de evolução. Nós falamos, desde o mineral até os planos superiores. Então, tudo que existe no universo existe dentro do ser humano. Então, só que nunca deixaram o pessoal saber, nunca nos ensinaram que está dentro da gente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, a essência divina, pelo Verbo, manifestou-se na face da terra. Nesse caso, essa essência divina aí, são seres de alta hierarquia espiritual, são os avatares, etc. Que vêm, vamos dizer assim, como pastor, né? Vem com as suas ovelhas, coisa e tal, né? Vem arrebanhar esse pessoal todo aí, não deixando de lado o princípio de religião, que nós não estamos falando de religião nenhuma. Muito bem. Então, se tudo está no universo, né? Está no homem. Então, para que o homem possa falar com Deus, ele tem que se calar, ele tem que calar a mente dele. Aí, no caso, nós estamos falando aí sobre o quarto sistema, né? O quarto dia de Brahma, que foi o mental, que é o mental, e agora entrando no quinto dia da criação, que é o mental abstrato. Vamos dizer assim, mental abstrato. Então, quer dizer o seguinte, que para falar com Deus, basta a pessoa se interiorizar. Então, para ela conseguir falar com Deus, Deus não importa onde que ele esteja, mas ele está em toda parte e está nos escutando, né? Possivelmente está escutando a gente também aqui agora, está escutando muito bem. Então, não precisamos de intermediário para falar com Deus. Então, se a pessoa senta, e vamos dizer assim, mesmo de pé, não importa se esteja andando, mas se ela entra em contato com o seu Deus interior, ela está em sintonia com ele. E tudo que ele determinar, vamos ver lá na frente, né? Essa oitava coisa, esse oitavo princípio dentro do ser humano, com isso ele vai realizar qualquer coisa. As pessoas até também não planejam coisas do mal também, né? Olha só a força que as pessoas têm. Sendo que tudo que as pessoas querem realizar, todos os eventos e tudo mais, ele é trabalhado, vamos dizer assim, ele é fundamentado nas forças do universo, que a pessoa tem o direito de trabalhar, mas também ele é balizado pelas forças, vamos dizer assim, pelos seres ou senhores do karma. Então, aquilo que traz evolução, aquilo traz uma experiência maior para o ser humano, e com isso, cada vez ele evolui, ele cresce mais, ele fica mais espiritualizado. Caso contrário, a tendência dele é regredir, é se animalizar. Então, no caso lá, nós estamos falando sobre a matéria, né? Então, a matéria é o espírito materializado, densificado, que não há diferença nenhuma entre uma coisa e outra. A diferença são planos de evolução. Então, a diferença seria mais ou menos assim. Água líquida, aí ela é congelada, ela fica dura, né? Então ela vira o gelo, e se colocarmos no fogo, colocarmos a chareira no fogo, a panela no fogo, aí vai começando a volatizar, né, e vira gás. Na realidade, tudo é a mesma água. Então não há diferença entre matéria e espírito. A questão é o plano de evolução, o plano que esteja. Vamos lá, mais um pedacinho. Tudo no universo é energia. E sendo energia, é vida, é informação. A realização da essência divina em seu complexo procedimento e manifestação segue a seguinte trilogia: a origem, a constituição e a finalidade, ou a forma. E assim tudo na vida tem sempre um começo, um meio e um fim. E assim também a criação do mundo, a origem lá, na formação do universo, que nós estudamos através da cosmogênese, que os senhores e as senhoras poderão ver lá na página
Sociedade Brasileira de Eubiose, na página de textos e literatura. Vocês vão encontrar matérias ali à vontade. Também já falamos sobre esse assunto em várias palestras aí passadas, né? Sobre a origem e a formação do universo e do próprio homem, né? A constituição do homem e o objetivo, né, de adquirir consciência, transformar a vida em energia em vida consciência e um dia se fundir com o Pai, né? Ou seja, eu e o Pai somos um só, né? Então, origem, constituição e finalidade, o que é fundamentado pela força da lei da causalidade, que a tudo e a todos rege e mantém a esplendorosa harmonia universal. Então, não adianta querer fazer coisas erradas, né? Querer fazer certas coisas indevidas, porque tudo é regido pelos senhores do karma. E assim, mais hoje, mais amanhã, existe um prêmio pelas coisas que se faz, pelo bem ou pelo mal. Então vamos seguindo. Se alguém quiser falar alguma coisa, né? Miguel e Eliana, em linha. Olha, Miguel entrou em linha aqui, Elaine entrou em linha. A dona Lilica, a dona Eliana não entrou ainda, não sei o que houve. Grande Miguel, Moisés está conosco também. A formação do universo, então os dias da criação, nós já comentamos isso aí, né? Moisés, estou aqui, Moisés, estou aqui, olha lá, Miguel, Moisés está falando com você. Então a formação do universo, né? Nós comentamos nos 7 dias da criação, sendo que no 7º dia descansou. Se Deus é energia, vai descansar de quê? Ele é a própria energia, ele é o próprio universo, ele é tudo que se possa imaginar, então vai descansar de quê? Né? O grande universo, ou o grande universo não, o grande arquiteto do universo, criou o universo geometrizando, através dos sons, dos números e das cores. Então assim foi criado o universo, né? Não assim, vamos dizer assim, como se diz que foi criado o homem, depois tirou um pedacinho da costela e fez a mulher, né? Existe muito mais, isso aí é uma metáfora, que existe coisas muito mais formidáveis atrás disso tudo aí. Então, cada dia de evolução, cada dia do sistema evolutivo, cada dia do sistema de evolução, né, compôs a criação de uma natureza, vamos dizer assim, embora no primeiro dia de evolução, que demorou milhares ou milhões de anos, como queira, né, foi criada também uma humanidade ali. E esse pessoal veio se compondo até chegar a um certo período, um certo ponto. Depois foi gerado o segundo dia, né, vamos dizer assim, foi criado o segundo dia do universo, ou da formação, né, do universo, ou seja, o segundo dia do segundo sistema de evolução. Depois o terceiro dia, o quarto dia que nós estamos findando, nós já comentamos isso aí, né? Então, cada dia desse aí foi criado verdadeiras humanidades atrás disso aí. Então, esse pessoal todo, por exemplo, os obreiros de um modo geral, os elementais, né, que geraram os tijolinhos que formaram essa estrutura humana, hoje em dia faz parte dos nossos corpos, né? O mineral, o vegetal, o animal, tudo faz parte da gente também. Então, cada natureza que vai se completando, ela vai fazendo parte, vai fundamentando o que vem pela frente. Então, ela está dentro do outro, né, por aí. Um exemplo, já falamos disso umas vezes, é o próprio reino mineral, né, que são os ossos que nós temos dentro da gente, que nos dá essa estrutura toda. Então, se os senhores estudarem sobre os elementais, as forças sutis da natureza, vocês vão encontrar coisas magníficas falando sobre essa formação toda. Então vamos lá, vamos mais um pouquinho. No começo, o grande vazio, a substância primordial, tudo nada, a vida, trepidação da essência do eterno. O átomo primordial, a centelha divina, a partícula divina. Ou seja, né? Como nós não temos condições de saber o que é Deus, não é mesmo? Não sabemos o que comemos ontem, nem antes de ontem, muito menos, né? Como é que nós vamos saber o que é Deus? Então é dado o nome de átomo primordial, a centelha divina, partícula divina, mas também, segundo as teogonias, né, do hinduísmo e tudo mais,
eles chamam também de Ishuara, que é o resultado, né, vou dizer assim, das experiências colhidas pelo Eterno, por Deus, em cada dia da criação. Então, para a humanidade correspondente àquele dia de criação, aquele período de criação, é dado um ser, né? Vamos dizer assim, existe um Deus, eles acreditam num Deus, e o Deus é esse Ishuara, que é o produto de tudo aquilo que foi trabalhado, vivenciado, experienciado durante todo aquele período daquele povo que está ali. Eles não têm condições de saber o que está em cima, o Criador, né, primordial. Não tem condições. E assim vai. Cada dia de Brahma, vamos dizer assim, cada sistema de evolução é dado um ser desse. Então, hoje quarto dia da criação, ou o quarto sistema de evolução, perpassando agora, indo para o quinto sistema de evolução. Então, existe um Ishuara, né, que é dado como nome de Deus. O pessoal chama de Deus, porque não tem condições de saber o que está além disso. Então, esse ser, é chamado Pai e Mãe Cósmico, ou Rei Melquisedeque, pai e mãe, vamos dizer assim. Então, a nossa mente, vamos dizer assim, só chega até aí. Mas para poder chegarmos até então, é necessário que façamos um grande mergulho dentro de nós mesmos. Isso que é importante. Não está do lado de fora. Sempre nos ensinaram de pedir aos santos, pedir ao padre, ao pastor, pedir ao guru, pedir a todo mundo para resolver as coisas. Ao passo que está dentro de cada um. Se a pessoa determinar aquilo que ela queira, ela vai realizar, para o bem e para o mal. Agora, é o que nós falamos, tem um resultado, isso tem um resultado. Se fizer coisas boas, vai vir coisas melhores na frente ainda. Agora, se fizer coisas ruins, né, se for de encontro, né, às leis da natureza e tudo mais, o resultado realmente é terrível. Então vamos mais um pouquinho. Cada átomo, molécula, célula, glândula, órgão e víscera possuem consciência própria, além de sua própria memória. Na realidade, nós somos um complexo de inteligências influindo, interagindo, interferindo em nossas decisões. Sem ela não poderíamos existir. Então está aí. Então cada átomo do nosso corpo existe uma consciência, existe uma vida espiritual ali, que hoje já a mecânica quântica já está tentando chegar lá, já está levantando o véuzinho, coisa e tal. Então isso quer dizer o seguinte, se existe uma consciência ali dentro do átomo, que compõe o DNA, vai por aí afora, é sinal que nós podemos então nos curarmos, vamos dizer assim, né? Então se ao invés de realizarmos coisas que vai interferir nesse processo, né, todo nesse processo de consciência, né, e aí criar um problema sério que são as doenças, que na realidade doenças não existem pessoas doentes, as pessoas que inventam doenças, e depois os cientistas vão catalogando, vão dando nomes para isso aí, né? E as pessoas acabam assumindo essa situação, que existe doença daqui, doença dali, coisa e tal, e criam um egrégora em cima disso, uma força muito grande, poderosa, e até o ponto de catalogar. Mas ninguém diz o seguinte, você está doente porque você quer, você realizou isso aí. Se você fizer um mergulho dentro de você, e trabalhar com as células, teus órgãos, tuas vísceras, tudo mais, se você trocar experiência com ela, se você falar com ela, você é o Deus dela, não é mesmo? Você trabalha isso aí. E com isso, você vai recompondo todo o equilíbrio, toda a harmonia do seu corpo. Então, nunca disseram isso para a gente, que nós podíamos conversar com as nossas células, mas os gurus, né, os grandes iluminados, tudo isso já conhecem há milhões de anos. Mas é o caso que, infelizmente, para falar que existe um Deus e que existe uma consciência celular, isso aí é complicado. Foi complicado. Era complicado. Né? Porque o povo, do modo geral, não tinha conhecimento para tal coisa. Então, tinha que esperar, vamos dizer assim, a oportunidade das pessoas chegarem a um ponto de poderem assimilarem esse conhecimento. Que não é só dar um conhecimento. O problema todo é o porquê, né? Para quê, como, vai por aí, aquelas perguntas todas que nós sabemos, né? E tal. Como nós vamos lá, a origem, a constituição e a finalidade desse conhecimento. Então, a coisa vai por aí. Então, na época, lá no tempo de Jesus, no tempo de Maomé, no tempo de
de Buda e outros mais, como é que ia dar um conhecimento para a humanidade desse jeito? Não poderia. Não, tudo é, vamos dizer assim, paulatinamente dado à humanidade. Então vai havendo um crescimento igualzinho, né? Igualzinho como uma escola que nós já falamos aqui. Dona Eliana, Dona Erika, já chegou, né? Consegui entrar finalmente. É isso aí. Muito bem. Seja bem-vinda. Miguel está aí e o Moisés também. Mateus não falou ainda não, nem a Vivi. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Pulamos 1, 10, 11. O professor Henrique José de Souza, que fundou a Sociedade Brasileira de Neurobiose, né, em fevereiro de 1963, ensinou o seguinte: alma é o caráter e o espírito é outra coisa, mais transcendental. Disse ainda, Deus é a ideia, é a inteligência, é o espírito no homem, e a alma, naturalmente, é a estrutura psíquica, o caráter. E a consciência física é justamente toda a estrutura, vamos dizer assim, da natureza do ser humano. Então estamos aí, né, vamos dizer assim, fiquei sem net no celular, mas vai vendo aí, né, depois pode querendo, pode escutar. E aí pode acompanhar também pelo PDF. Eu acho que eu pulei um aqui. Nós estamos com um problema de dedo gago, né? A gente clica um, passa dois. Então está aí, ó, que nós comentamos lá atrás, né? Então, os 7 corpos do ser humano, quer dizer, a manifestação do espírito do homem, aquela estrelinha que está lá em cima. Depois vem o eu sou, a centelha divina. A individualidade, que compõe, é composta pelo ego superior. Ele se divide dividido em 3 partes: Atman, Budi e mental abstrato. Né? Estamos lá, né? É o triângulo amarelo. Esse triângulo amarelo aqui é o espírito. Então podemos ver que o espírito também ele é dividido, ele não é não é único. Ele possui 3 seções, vamos dizer assim. E o corpo causal, que é o C, é o Czinho lá do lado B, né? E que compõe as 2 partes de baixo, a base do triângulo, que é Budi mental e mental abstrato. Então, cada aresta dessa representa um corpo. Depois a personalidade, mental concreto, astral, vital e físico. Então, aquela quadratura que está ali, que é chamada de personalidade humana, que ali está, no caso, o plano astral, a alma. Então, a alma aí, ela compõe o quê? O corpo astral e o mental concreto, que está ligado à inteligência diretamente. Então, tudo isso aí é um universo de estudo, para estudo, que é a coisa fantástica. Vamos lá, mais um pouquinho. Opa, vamos conferir para ver se está tudo certinho. Então, as leis básicas do universo. Então, tudo que nós estamos falando é justamente isso aí, está ligado às leis básicas do universo. Então, tudo no universo tem suas leis, não é mesmo? Então, tem a lei de causa e efeito, lei dos ciclos e reencarnação e lei de evolução. E com um detalhe também, só uma dicasinha também, que muita coisa que nós olhamos para o céu, nós olhamos lá, vemos as estrelas, as constelações, Via Láctea, tudo mais, muita coisa disso aí, os cientistas sabem muito bem, que essas luzes levam milhões de anos para chegar aqui no nosso planeta, ser vista pelo nosso planeta, aqui no nosso planeta. Muito bem. E também aí vem a pergunta, será que esses astros, vamos dizer assim, ainda existem? Né? Será que eles existem ainda? Quer dizer, se essa luz levou milhões de anos para chegar aqui, será que quando chegou aqui já o original já ainda existia? Então é dito o seguinte, que como nós estamos entrando no 5º sistema de evolução, ou seja, saindo do 4º dia de Brahma, né, do 4º sistema de evolução, entrando no 5º sistema de evolução, é sinal que daqui a um tempo, todo esse panorama celeste que nós estamos vendo aí, sideral, isso vai se desmanchar, porque não existe mais.
é somente a luz que está viajando. Né? Então, muitos cientistas vão ter que, por exemplo, no caso do Einstein, ele fazia seus cálculos e tudo mais, e, no entanto, muitas etapas daqui do cálculo estavam erradas, porque esses planetas, vamos dizer assim, esses sóis, essas estrelas já não existiam mais. Já não é mais assim que funciona. O que é consciência? Olha lá. Lucidez, senso de responsabilidade. Sentimento ou percepção do que se passa em nós. Voz interior, aprovando ou não nossas ações. A consciência é una, e as divisões que dela fazemos não passam de ilusões criadas por nossos poderes de percepção, limitados nos mundos da forma. Então, a consciência é una, mas nós estamos limitados a ela, num plano que nós estamos vivendo. A consciência em ação é iluminada, somente pelas inspirações vindas de cima, não pelas fabricadas no mundo físico. E aí vai justificar o que nós falamos no início, né? Que a consciência, que a essência, ela vem de cima para baixo. Não é do espírito para a matéria. Não é da matéria para o espírito, e sim do espírito para a matéria. E assim, essa consciência sideral, ela vem de cima para baixo. É mesmo? Essas centelhas, nós vimos lá aquela estrelinha lá, como oitavo princípio, aquilo ali somos nós somos aquilo ali, vamos dizer assim. E o restante são veículos que foram usados de acordo com o dia de Brahma e foi revestindo essa centelha e chegando na forma humana que nós temos hoje. Vamos lá, mais um pouquinho que está chegando. Já pulamos um. Então, lucidez. São denominados de espíritos puros e não possuem nenhum fragmento humano. Né? São os seres superiores. São designados como homens perfeitos. Em seus próprios mundos, não diferem moralmente dos seres humanos, senão pelo fato de não possuírem personalidades e sentimentos grosseiros da natureza emocional humana. Então, esses seres superiores, vamos dizer assim, não tem diferença nenhuma do ser humano. É muito fácil, é muito comum as pessoas passarem pela rua por seres de certa hierarquia espiritual numa forma humana qualquer. Né? Então, eles se escondem, eles se ocultam numa forma humana e passam, atuam, trafegam no meio da humanidade e as pessoas não percebem. Né? Se pudessem verificar direitinho, vão ver que os sentimentos grosseiros, né, dos seres humanos não permitem que eles sejam vistos, observados. A dona Valquíria está, olha, acrescentando aqui, são os adeptos, olha aí, muito bem. Esses seres humanos, vamos dizer assim, esses homens perfeitos, mas também são mulheres também existem, né? Lógico que existem. Então, eles são muito mais perfeitos do que a gente. Eles já saíram da animalidade. Então, a parte animal que nos rege já foi superada por eles. Então, a sua consciência está num plano acima. E, consequentemente, ele pode observar coisas que estão além das nossas próprias consciências. Então, são os adeptos, né, vamos dizer assim, rápidas palavras. O cosmos é completamente dirigido e animado por uma gama quase infinita de hierarquias, de seres ou espíritos de corpos utilizados, relativa à sua própria missão. Lembra que nós falamos que no primeiro dia de Brahma, no primeiro dia de evolução, no primeiro dia criado por Deus, no primeiro sistema de evolução, tudo a mesma coisa? Então, ali foram criadas verdadeiras humanidades, né? Uma humanidade que são essas hierarquias que nós estamos falando aqui agora. Então, essas hierarquias, né, foram realizadas em outros sistemas de evolução, em outros períodos. Então, o que trabalhou esse pessoal, o que comandou, né, vou dizer, o que dirigiu foram os Jian-Xuans, ou arcanos são mensageiros. São mensageiros cósmicos, no sentido de agentes da lei do karma. Suas consciências têm variações ilimitadas em diversos graus de inteligência. Então, os Jian-Xuans, né, não são tão somente agentes da lei do karma.
é muito mais do que isso, né? Ele rege todo o código, todo o universo, que nós chamamos de arcanjos, e vai por aí afora, né? E, na realidade, nós possuímos tudo isso dentro da gente, só que as pessoas ficam travadas, vamos dizer assim, focadas em coisas do exterior, né? E foi ensinado assim, então, para mudar isso, é difícil, é complicado. Deu um pique de luz aqui, mas eu acho que não caiu nada não. Vamos lá. 17. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Moisés, estamos aqui. Opa, Moisés! Moisés está dizendo que estamos aqui. Muito bem. Então é sinal que o pique foi só aqui, foi bem superficial, né? A televisão está funcionando, né? Eu tenho a imagem da palestra também gerada simultaneamente pela TV também, para poder ficar um trabalho maior, para poder enxergar também de longe, né? Também está tudo funcionando. Então, conhece a ti mesmo, conhecerás o universo e o homem. Então, chegou a hora, vamos dizer, a gente está aqui com a gente, está aqui no ar, a nossa imagem voltou, né? Desculpa o atraso, mas eu tenho acusar também aqui o sinal do Vitor, nosso amigo Vitor, também está conosco aqui, já desde cedo ali, né? Agora voltou. Então voltou, né? E tal. Então conhece a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, tudo está dentro da gente, está dentro de cada um. Então nós somos sempre puxados a olhar para fora, viver para fora, né? Viver sempre conquistar do lado de fora. E esquecemos o que? De trabalhar dentro da gente mesmo. Ou seja, o que requer, né, não é só ficar pedindo, né, as coisas lá. Porque, por exemplo, nós pedimos uma coisa para um santo lá, o santo vai fazer o quê? Ele vai pegar esse pedido, ele vai atuar dentro da nossa essência divina. E ela é que vai avaliar, que somos nós mesmos, se nós merecemos ou não. Entendeu? Dá para perceber mais ou menos a metáfora da coisa? Então nós pedimos uma coisa para o lado de fora, para um santo, fazemos uma promessa, fazemos não sei o que, coisa e tal. Muito bem. Como é que atua? O nosso Deus superior é que vai dizer se nós merecemos ou não. Então, para não fazer esse rodeio todo, peça diretamente dentro de você mesmo. Né? Medite, né? Tire 10 minutinhos por dia, procure parar de pensar, jogue a sua mente para dentro do seu coração, equilibre mente e coração, vocês vão ver resultados fantásticos dentro de vocês. Até inclusive de cura, coisas assim fantásticas. Né? É por aí mesmo. Enquanto nós precisarmos de coisas do lado de fora, imagem, vai por aí afora, estátua, tudo mais, então a nossa vida fica sempre assim, vamos dizer assim, capengando, devagarinho, coisa e tal, levando milhares e milhares de anos para andar um pouquinho. Fora disso, né, aí é difícil. Então temos que sair da mesmice e passarmos, então, para a realização plena, dentro de nós mesmos. E sempre com o detalhe de encontrarmos, né, procurarmos vermos, entrarmos em contato com o Deus interior de cada um, né, dentro do outro também. Nunca olhar o outro como inimigo, como uma peça rara lá, uma coisa diferente, não é. Então tá lá, o Vitor também entrou, né, agora parece que já está me escutando, né, porque voltou o som, e vamos continuando. Eliana está falando aqui, 18. Vamos ver o que ela tem a dizer aqui. Oi! Já descongelou aqui. Tá, voltou. Então tá bom, beijãozão. Tchau. E ela também voltou. Então tá lá, então, o grande enigma. E para muitos jaz ainda adormecido como resposta às fundamentais questões. Ou seja, nós estamos falando em relação a essa situação de nós somos deuses, só que nós nos esquecemos. Então, e para muitos, já ainda adormecida como resposta às fundamentais questões. Quem somos? Ou quem sou? De onde viemos? Ou de onde eu vim? Qual a nossa missão? Qual é a minha missão, o meu trabalho, a minha realização? Qual é a minha participação nesse universo fantástico, né? Do cósmico, vamos dizer assim, né? De Deus, o nome que queira dar. E para onde vamos, né? E para onde
A Eliana ainda não conseguiu entrar, fechar a conexão dela ainda não. E para onde vamos? Né? Então, aí cada religião ela dá uma respostazinha. Então, se nós montarmos isso bonitinho, nós vamos ter o resultado disso tudo aí, não é mesmo? Então, aí vai entrar o caso do karma, reencarnação, livre-arbítrio, uma série de coisas aí, né? Então, cada religião oferecendo um pedacinho, né? Da sabedoria eterna, da sabedoria inicial das idades. Cada um oferece uma coisa, e são coisas maravilhosas, uma vai completando a outra. O problema todo é nós não nos entregarmos ao medo, à dúvida, à incerteza, que às vezes certas pessoas religiosas tentam implantar em nossas mentes e nossos corações. Que as religiões, de um modo geral, são boas, né? Às vezes as pessoas também ficam um pouquinho fanáticas, aí querem forçar um pouco da barra, tal, né? Fica com medo de perder a pessoa ali, porque ela poderá ir para outra religião, e assim não dá, não funciona assim. Porque um dia tudo isso vai se tornar uma coisa só. Vamos ver. Olha só o que o professor Igreja de Souza diz, né? Quando o homem chegar a dominar-se conscientemente, dominará também a natureza. Olha só, quando conhecendo e obedecendo às suas leis, a natureza, submissa e escrava, obedecerá às suas ordens. Porém, enquanto imperar o egoísmo entre os homens, os elementos transbordados serão tão caprichosos e cruéis como a humana na natureza ou criatura. Segundo estas proféticas palavras, quanto mais pesado fizeres o mundo, mais o mundo pesará sobre ti. Já dizia o professor Igreja de Souza. E é por aí mesmo. Então, nós estamos repetindo, nós estamos no 4º dia da criação, no 4º sistema de evolução, né? No 4º dia da criação de Deus, coisa e tal, né? Já transbordando para o 5º sistema, para o 5º dia, e essas naturezas já foram realizadas, são 4 naturezas já realizadas, ainda faltam mais 3, mas nada impede que as pessoas possam avançar, como no caso da Valquíria falou, no caso do adepto, né? Ela comentou ali o adepto. Então, esses adeptos são pessoas que já estão no 5º dia da criação, já estão no 5º sistema de evolução e vai por aí afora. Ou seja, porque como existe o livre-arbítrio, a pessoa pode também andar um pouco mais. Ela não precisa ficar limitada somente àquilo que foi dado em relação àquele período de evolução. Então, quanto mais ela medita, ela tem uma reflexão profunda dentro da sua vivência, da sua vida, das suas realizações, né? E vai por aí afora. E, então, mais ela dá mais um passo na escada de Jacó. Então, ao invés de ela ficar no 4º degrau de Jacó, ela passa para o 5º grau da escada de Jacó. E assim, né, o caso, metaforicamente falando. Então, vamos lá, mais um pedacinho agora. Transformação de vida em energia e vida consciente. Olha aí, minha gente. Então, é isso aí. Um arcanjo que vocês conhecem, que é chamado de Micael, ou Miguel, né? Ele falou que o princípio da vida é esse, a transformação de vida, energia e vida consciência. Esse é o princípio, né? Então, naquelas perguntas lá, quem eu sou, de onde eu vim, lembra, né? Quem eu sou, quem eu vim, para onde que eu vou, qual é a missão, coisa e tal. Então, tudo se resume nessa parte aí, a transformação de vida, energia e vida consciência. Esse que é o trabalho profundo que nós temos que fazer. Então, no início de todo esse processo evolutivo, as pessoas ficavam presas às religiões, aos movimentos, à política, vai por aí afora, fazendo o que eles queriam que as pessoas fizessem, né? Desde que gerasse uma grana para eles, uma melhoria, né? Um conforto melhor, coisa e tal. Mas agora, né? Lógico que toda regra tem exceção. Tem muita gente boa na política, como também tem nas religiões e vai por aí afora, né? Vai por aí. Inclusive é dito o seguinte, que nesse período agora de passagem para o 5º sistema, né, o que vai vibrar com muita profundidade é justamente aquilo que a pessoa possui.
Se ela é uma pessoa equilibrada, justa, perfeita, digna, vamos dizer assim, trabalha com ética, com moral, com política, vai por aí afora, e tem consciência disso aí, cada vez mais ela vai se aprofundar e cada vez ela vai crescer cada vez mais. Uma coisa assim, uma maneira fantástica. Nas religiões, os padres, os pastores, vamos dizer assim, esse pessoal todo que tiver esses valores dentro de si, tiver consciência da obra de Deus mesmo, não da consciência do bolso de cada um, mas sim da consciência da obra de Deus mesmo, realmente esse pessoal vai expandir de uma maneira fantástica. Que está na hora, o atraso da evolução está muito grande. Então, está sendo vibrado no planeta, né, vamos dizer assim, e com muita propriedade, essas energias profundas e muito sutis, mas que muita gente já está percebendo, de acordo com o seu nível de consciência. Então, se ela tem uma certa consciência, ela sente essa energia nesse nível de consciência. O outro na outra consciência, cada um vai e vai formando assim, como se fosse um imenso quebra-cabeça. E assim está acontecendo em todo o planeta. Aí a resposta é, olha lá, olha a situação lá do governo, lá, Lava Jato, olha só, tem que lavar esse governo a jato, é rápido, tem que ser logo, tem que resolver isso logo, que não pode mais esperar, né? A evolução não pode mais esperar. Da mesma forma que também os políticos, né, vamos dizer assim, essa que nós estamos falando dos políticos, mas também estamos falando também sobre os professores, né? Que parece que não existe nada de que faça com que as pessoas entendam que a base toda está nos professores. Tem que qualificar os professores, preparar os professores, né? Porque até mesmo a primeira profissão do mundo foi de professor, né? Tem gente que vai falar que não foi, mas o caso é que essa situação que você está pensando aí, ela para ser feita, ela precisou de um professor. Então, a primeira profissão do mundo foi de professor. Tá vendo? Pensa bem direitinho que você vai saber o que eu estou falando aqui. Não devemos falar certas coisas. Muito bem. Então é por aí. E todas as profissões, o que você imaginar, tem que começar, tem que ter uma origem. E essa origem é através de um mestre, é através de um professor. Né? E com um detalhe, o próprio planeta mesmo, a própria civilização, tudo isso começou com um professor, ou com um mestre, ou com o rei Melquisedeque. Né? Então, o professor é a profissão básica do nosso planeta. Né? É aquele que está mais fundamentado, é o princípio primordial de todas as filosofias e religiões, é o mestre, não é mesmo? Aí vai chegar até o caso do mestrado. Então está aí a transformação de vida, energia em vida consciência, que é o nosso princípio, vamos dizer assim, o nosso objetivo, né? Então, nós viemos de Deus, né, da centelha divina, e voltamos para ela mesma. Um dia se falou de outros nomes, hoje em dia se fala na centelha divina, já se falou em Deus, em Shuara, tudo mais. Agora, daqui a 50 anos, 100 anos para frente, qual será a literatura usada? Né? Qual será a literatura dada, o conhecimento dado, para as pessoas que tiverem estado de consciência naquele plano que nós falamos sobre o mental abstrato. Então, para ser entendido, para ser ensinado, qual será a literatura ou a nomenclatura usada naquela época lá. Então, hoje em dia, o conhecimento está nesse nível. Mas não quer dizer que não, né? Tudo está em crescimento, está em evolução. Então, estamos aí, né? Chegamos no nosso finalzinho aqui do nosso trabalho. Algumas pessoas colaboraram com a gente e queremos agradecer. Alguém gostaria de falar alguma coisa? O Vitor, fala alguma coisa aí. Essa inteligência aí, os outros também, cadê o Miguel, Moisés, né? Valquíria, né? Dona Lilica, Eliana, né? Também, querendo falar alguma coisa, diga alguma coisa para a gente. Cadê Elaine, fale alguma coisa para a gente, Miguel Henrique. Fale com a gente. Enquanto eu tomo um golinho d'água, hein? Alguém falou alguma coisa? Alguém? Nossa, tem gente falando aí coisa dessa para a gente, vamos ver. Por isso que hoje a iniciação nos permite desenvolver o melhor em nós
para acessarmos a mente abstrata, que será a tônica do quinto sistema de evolução. É isso aí, olha, tá vendo? Ela entendeu o que nós estamos falando aqui. Muito bem. Então a iniciação, em cada época, ela trabalha num certo foco, não é mesmo? Numa certa meta. Então a meta da iniciação hoje, a verdadeira iniciação mesmo, né? Junto ao rei Melquisedeque, vai por aí fora. Então, quem estiver fazendo iniciação hoje, está fazendo um trabalho, vou dizer assim, de se preparar para o quinto sistema, ou seja, para o plano da abstração, né? Ou seja, trabalhando o seu próprio corpo causal. Então, é esse aí o caso. Então, em cada escola de iniciação, ela tem, vamos dizer assim, ela tem uma tônica. Mas existe uma escola maior, que é a do próprio rei Melquisedeque. Então, de tempos em tempos, ela muda de nome, ela muda de lugar, vamos dizer assim. E o que vai ficando para trás vou dizer assim, é o que dá continuidade àquilo que foi ensinado por ela, por essa iniciação, né? E tal. Então, agora, esse trabalho da Sociedade Brasileira de Eubiose é justamente preparar essas consciências para o sexto sistema de evolução. Então, está aí, né? A dona Valquíria acrescentou muito bem também, né? Vamos dizer assim. Cadê ninguém mais falou nada, o pessoal está inibido, né? A dona Valquíria botou lá uma fotografiazinha, né? Vamos juntos sempre, com certeza. Né? Ela colocou lá a figurinha dela da menininha lá, que ela era pequenininha. Muito bem, é isso mesmo. E vamos para frente, né? Então, o Eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do Deus interior. Ou seja, pegar tudo aquilo em relação à humanidade, né? Em relação a tudo aquilo que foi vivenciado pela humanidade, do quarto sistema, do quarto dia de Brahma, o nome que queira dar, e preparar esse pessoal para o quinto dia, né, da criação, que é esse que está aí. Então, esse trabalho ele deve ser desenvolvido através da emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho. E tudo isso em busca do Deus interior. Ou seja, tudo através da realização, que é a grande palavra aí. Então, é a escola de iniciação de caráter cultural e espiritualista, que visa aprimorar a consciência física, psíquica e espiritual de cada um. Não é a escola de iniciação, a Eubiose, vamos dizer assim, Sociedade Brasileira de Eubiose, você não vai entrar na Eubiose e de repente você vai se iluminar. Não é assim, não. Vai depender do seu trabalho dentro de você. Você pega o conhecimento, trabalha dentro de você. Você pega o conhecimento, trabalha as coisas dentro de você. E aí sim, você vai lograr chegar numa situação como essa. Ou seja, a união com Deus interior. Isso em qualquer lugar também. Então vamos lá. Vamos juntos sempre, Diana. Com certeza. A Diana deu a contribuição dela aqui, ó. Com certeza. Então é isso, né? Vamos para frente. Mais um pedacinho. Então, a Sociedade Brasileira de Eubiose foi fundada em 1921 em São Lourenço, pelo professor Henrique José de Souza, e sua esposa, Dona Helena Jefferson de Souza. É uma escola de iniciação de caráter cultural e espiritualista que visa aprimorar a consciência física, psíquica e espiritual de cada um. Ou seja, a união com o seu Deus interior, quer dizer, para a união com o seu Deus interior. Então, a filosofia do novo milênio, ou seja, do terceiro milênio, a lei universal de evolução e transformação. Então, aí está o princípio que é amor, sabedoria, verdade e justiça, com dignidade e perfeição. Então, está aí o trabalho, né? Vamos devagarinho. E assim, nós estamos dando, né, por encerrar nosso trabalho de hoje. Estamos conectados. Prestigiem o portal de Aquário, né? Lá na página da Eubiose vocês vão encontrar, na parte de texto e literatura, muita coisa para ler, para estudar. Sempre nós estamos colocando mais coisa lá também. E realmente é uma coisa, né? As pessoas que às vezes não têm acesso diretamente ao trabalho dentro da instituição diretamente, né? Mas podem fazer isso através de estudos, de curso de correspondência e tudo mais. E aí também, né? Os livros também que podem adquirir esses livros, né, são apostilas, são pesquisas feitas
através de palestras que nós já fizemos, e com o sentido de facilitar, através da literatura e da nomenclatura, o conhecimento às pessoas que queiram aprender um pouco mais. Então está aí de maneira fácil, mais fácil, né, vou dizer assim, né? Você pode ler tranquilamente com seus familiares e tudo mais, não tem nada aí para fazer cabeça de ninguém é obrigado a ir para lugar nenhum, né? Então está aí. Vamos ver o que a Valquíria diz mais para a gente aqui. Excelente, Eliseu, mais uma missão cumprida. Fraterno abraço a todos. Eita ferro. Muito bem. Muito obrigado aí, valeu a todos vocês. E assim nós damos por encerrado o nosso trabalho de hoje. Muita luz, muita boa sorte e prosperidade para todos. Um grande abraço. Beijo em todos.